lendo grandes autores neurocientistas como o professor Antônio Damasio, português, Suzana Herculano Holtz, brasileira, eles foram indicando que os neurônios, quando produzem um hábito, como, por exemplo, acordar às 4 da manhã, ou comer algo, ou dizer uma saudação ritual, não apenas um neurônio encosta no outro com impulso elétrico, como sabemos, mas cria uma ligação biológica. Dessa forma, o neurônio acaba ficando ligado ao outro através do hábito, e toda vez que eu repito aquele hábito, é muito bom para o meu corpo. Ele vai gastar menos energia. A vida tomada de hábitos, a vida tomada de repetições sistemáticas, é uma vida profundamente econômica de energia. Ora, por que eu, Leandro, gosto de pinhão? Pinhão não tem gosto de nada, tem gosto do sal que eu coloco na água. Porque eu, Leandro, na infância comia pinhão, e pinhão associo ao inverno, a fogão a lenha e ao gosto do inverno e da infância. Por que eu gosto das músicas da minha infância, a parte da minha formação em música clássica? Por que eu gosto de Legião Urbana? Porque eu considero Legião Urbana melhor que Wesley Safadão. Eu, Leandro. Mas lembro que meu pai considerava Lupicínio Rodrigues superior a Renato Russo. E provavelmente meu avô consideraria Zequinha de Abreu ou Chiquinha Gonzaga superiores a Lupicínio. Porque nós gostamos daquilo que nos remete à zona de segurança. Nós gostamos daquilo que nos remete ao que o neurônio já fez. É profundamente confortante para o corpo o hábito. Quem acorda sempre na mesma hora, quem deita sempre na mesma hora, quem come sempre na mesma hora, quem come mais ou menos as mesmas coisas, quem faz mais ou menos as mesmas coisas, produz sobre o corpo e sobre o cérebro um efeito bastante profundo de método, de ordem. E o neurônio gosta disso, e nós nos inserimos nessa ordem. Ora, essa ordem não é boa nem ruim, apenas ela é uma ordem. E ela é absolutamente biológica e produz a zona de conforto. Por um lado, a zona de conforto me acalma. Por outro lado, a zona de conforto não exige de mim o melhor que eu possa dar. Por um lado, a repetição sistemática me tranquiliza, mas com ela eu não produzo mais do que eu possa produzir. Apenas a crise, a inconstância, apenas o problema é que faz com que eu acabe produzindo mais. Qualquer médico pode ser excelente profissional se atender uma paciente num ambiente muito luxuoso, sem problemas graves. É preciso ser um grande médico para atender num pronto-socorro de uma grande cidade, numa madrugada de festas. Qualquer professor dá aula para 5 pessoas numa sala com ar-condicionado. É preciso ser um grande mestre para ter um 6º ano, numa tarde de novembro, depois de um feriado, antes da aula de educação física ou depois da aula de educação física. Quem é capaz de dar aula para 45 pessoas e ainda amar essas crianças, é um gesto épico, de dedicação. Exatamente a crise, é a crise que revela as pessoas. A crise que transforma as pessoas, a crise que me tira da zona de conforto, é a crise que faz com que eu saia de uma região repetitiva. O conselho da minha avó, já citada, era para ficar na zona de conforto. Ela dizia às mulheres da família: seu marido ronca, não separe, o próximo pode bater. Fique com esse, né? Não era só o zelo católico pela fidelidade do sacramento, mas uma observação prática de vida, né? E seu chefe é ruim, seu superior é ruim, é um ruim conhecido, o outro pode ser pior. Então fica essa questão do ousar e do repetir. É claro que a perspectiva, o afastamento para eu ter uma distância em relação às coisas, ela é fundamental. Mas saibam, tudo aquilo que me tranquiliza, tudo aquilo que me leva para a minha região de conforto, me afasta do sucesso.
O sucesso eu não estou entendendo aqui como ganhar dinheiro, pode ser. Sucesso eu estou entendendo o intelectual, sucesso eu estou entendendo o empreendedor, sucesso eu estou entendendo a dona de casa, sucesso eu estou entendendo o religioso que tem objetivos e quer atingir o seu sucesso, perfeição da alma, acúmulo de dinheiro, cuidados com a família, seja o que for. Tudo aquilo que me tranquiliza me afasta do sucesso. Tudo aquilo que me deixa bem me afasta do bem e do desafio. Por isso que todos querem o sucesso, mas eu não sei qual a escolha certa. Todos querem o sucesso, mas a escolha certa ela é sempre complicada, porque eu tenho que pensar quando é que chega esse momento, e aí eu vou avançar de Aristóteles para Agostinho, quando é que chega esse momento chamado futuro. Agostinho estuda muito a sucessão de tempo e fala muito de um presente quase contínuo em relação a isso. Eu nunca sinto o futuro porque eu estou sempre no presente e o passado é sempre uma memória que já fugiu. Então vem a seguinte questão: quando chega o futuro? Eu vou dar uma resposta semi-agostiniana e semi-pelagiana também. Nunca chega o futuro, nunca chegaremos ao futuro, porque eu estou sempre no momento presente e o minuto seguinte é o meu presente. Logo eu vivo, inspirado em parte na reflexão de Agostinho sobre o tempo, eu vivo num tempo contínuo, num tempo presente. Eu vivo permanentemente nesse momento, e esse momento só aconteceu porque eu tive passado. Ou seja, eu hoje, Leandro, sou o futuro do Leandro de 2000, ou o futuro do Leandro de 1980, quando eu estava no ensino, entrando na faculdade, saindo do ensino médio. Ora, mas eu estou aqui porque eu fiz coisas no passado. Então, apesar de não existir futuro, não existe futuro. O que existe é o que eu faço hoje, que prepara o outro presente. Eu, Leandro, estou aqui e eu não entrei na faculdade pensando, eu vou estudar muito, porque um dia eu teria a honra de ser convidado para esse espaço e falarei para vocês. Mas eu estou aqui porque eu tomei decisões no passado. Ou seja, o presente é cultivado por decisões do passado. O presente é cultivado por uma forma muito importante, porque não existe o ponto final, aqui representado metaforicamente por um paraíso tropical. Não existe esse ponto final. A cada lugar que eu chego há um novo desafio, há uma nova questão a vencer. Nunca eu vou chegar a esse ponto final. Eu não sei nem quem estará vivo em 20 anos. Há uma chance grande de ser a Rainha Elizabeth II, talvez o ex-presidente Sarney, mas eu não sei quem estará vivo em 20 anos. A vida é surpreendente, eu vou insistir nesse ponto, quando a gente pensa que as mudanças podem ser muito rápidas. Ó fortuna, velut luna, diz a Carmina Burana, a fortuna muda como a lua, não? Não existe paz no mundo, nulla pax in mundo, diz um motete do Padre Vivaldo. Não existe paz no mundo, porque a cada dia vem uma questão para deixá-los animados nesse instante que vocês me escutam. Dentro de vocês ou de mim pode estar se desenvolvendo um tumor. Olha que coisa bonita para pensar nesse novembro azul. Olha que coisa bonita. Eu nunca sei o passo seguinte. Assim como eu vim para cá, vindo do aeroporto, o carro poderia ter tido um problema. Tudo é muito rápido, muito passageiro. Tudo se transforma e as questões do mundo permanentemente são desafiadas. E esses desafios são sempre um caminho aberto. Nós temos diante de nós um caminho aberto. Eu não sei esse futuro. Eu tenho apenas a capacidade de planejar o presente, mas voltando à noção agostiniana, capítulos passado, presente e futuro, o futuro é quase esvanecido, quase desaparecendo. Porém, eu vou substituir essas palavras agostinianas por palavras contemporâneas. Por passado eu entendo a experiência que trouxe cada uma e cada um até essa noite.
Por presente eu entendo a ação de estar aqui. Quantas pessoas caminhando através da cidade eu vi estavam em bares. Vocês estão em uma palestra uma noite de quinta-feira. Ou seja, essa é uma ação. O que for decidido internamente por cada um vai marcar o presente de amanhã, ou seja, o dia de amanhã, que será o seu futuro. E essa antecipação que os gregos chamam de strato-agos, o estratego, é a antecipação chamada estratégia. Estratégia é a capacidade de eu me antecipar. É uma virtude que começa com a infância a crescer, mas nenhuma criança é estratégica. Nenhuma criança jamais disse à mãe: coloque um casaquinho, porque o tempo pode virar. Isso é um pensamento que a gente só tem na terceira idade. À medida que envelhecemos, a bolsa vai sendo munida de remédio, casaquinho, guarda-chuva, papel higiênico. Quanto mais envelhecemos, mais vamos ficando estratégicos. Porque nós sabemos, diz o Hamlet, que a consciência nos torna covardes. Nós sabemos que é importante estar preparado. Estratégia é a capacidade de eu me antecipar. Estratégia é tipicamente humana, é a capacidade de pensar o que pode acontecer e me preparar para isso. O termo militar grego, estratego, acabou se tornando um termo empresarial contemporâneo. Há uma estratégia, e essa estratégia ela é muito importante. E lembrem-se, o erro é parte da espécie humana. Não há ser humano que não erre. Quem não erra não é humano. O humano é errado. Nós erramos constantemente. E esse é um exercício para eu aprender. Para eu aprender que de cada erro deriva uma possibilidade de acerto. Façam o aprendizado. Façam esse aprendizado. Cada erro é uma indicação estratégica. Que você não é perfeito. Cada erro fere o meu orgulho, fere a minha vaidade, o primeiro pecado capital, fere aquilo que me torna soberbo. Cada erro mostra, você se acha muito, perceba que aquilo que você faz diariamente, desde que nasceu, desde que você tinha 11 a 14 meses, que é andar, você tropeça. Hoje, tenho 54 anos e tropeço. E eu treino isso diariamente há 53 anos. É uma lembrança permanente. Você é humano, você nunca atingirá a perfeição. Não se vanglorie, não fique soberbo, porque tudo que te protege te sufoca. Usando a metáfora da gestação, do embrião, da galinha, do pinto no ovo. Se até o 21º dia, terceira semana, o pinto romper o ovo, ele morre. Se a partir da terceira semana ele não romper, ele também morre. Toda vez que eu protejo demais um filho, um aluno, um subordinado, eu o torno limitado. Todas as vezes. Não há fórmula mais clara para tornar alguém imbecil do que mimá-lo. Quando eu mimo alguém, eu reduzo a sua humanidade. Ou seja, tudo que me protege também impede que eu saia da zona de conforto. Vamos dar agora um princípio mais psicológico e filosófico. Por que a estratégia é difícil? Ora, eu sei que se eu comer o doce, o donut, que aqui está, eu vou ser feliz agora. E se eu não comer, eu vou ser feliz no futuro. Se eu comer o doce, eu vou ter 1 minuto de prazer na boca. E o resto da vida estará na minha barriga ou no meu quadril. O resto da vida. Eu tenho opção entre 2 caminhos. O prazer imediato ou o prazer estratégico de médio e longo prazo. Se eu comer comida carregada em gordura, bacon, pururuca, eu tenho só a vantagem de não ter Alzheimer. Porque quem come gordura diariamente morre antes de chegar à idade de ter Alzheimer. É uma vantagem, é uma vantagem. Comida gordurosa impede doenças degenerativas. Você passa para outra aos 35 no máximo. Bem, eu tenho que tomar decisões a todo instante. Acontece que o prazer de ficar na cama para alguns, ele é imediato. E ter que fazer alguma coisa, ir para a escola, estudar, produzir, rezar, é um prazer que vai no momento seguinte.
Então nós temos que optar entre dois prazeres, e isso vem a pergunta: como eu saio dessa acomodação? Como é que eu quebro a tendência cerebral, cultural, de seguir o que é mais fácil, de seguir o que é mais prático, seguir o que é mais agradável ao cérebro? Isso é uma questão importante. Em primeiro lugar, eu tenho que entender que eu sou protagonista. Em primeiro lugar, eu tenho que entender, analisando a vida de grandes pessoas, intelectuais, militares, estadistas, místicos, que eu sou protagonista. Em toda a história, nós estamos tomados por dezenas de milhares de exemplos de protagonismo. Pessoas que saíram da sua zona de conforto e implantaram uma mudança extraordinária. Gente como Machado de Assis, mulato, epilético, filho de uma mulher muito pobre, e que de repente decide ser o maior escritor da língua portuguesa. Nada na sua biografia indicava isso. Havia uma donzela analfabeta, sem formação, no interior da França. Ela teve uma ideia: eu vou até o rei da França e vou libertar o país. É Joana d'Arc. Esses protagonismos são excepcionais nesses casos, mas eles são cotidianos, de pessoas que superam crises, que têm essa consciência profunda de olhar além do horizonte, além do ambiente imediato, além das coisas limitadoras do momento. Esse protagonismo, ele é fundamental em qualquer campo que vocês atuem. Sonhar mais. Disse um publicitário em São Paulo, Nizanguanais: você deve sempre querer ser Alexandre o Grande, nunca Alexandre o Médio. Você não deve mirar no médio, porque você vai ser menos. Você deve mirar alto. Você deve mirar alto. Você deve aspirar a mais. Você deve tentar cada vez mais através de uma racionalidade estratégica. Nós podemos muito mais do que nós fazemos.